Marcos, boa noite a todos, queridos presentes. Desculpa, boa noite ali para o Diego, boa noite para o Vitão super educado. O Marcos, boa noite a todos, queridos presentes na live, super educado. Marcos, boa noite. Recessão nos Estados Unidos, bom ou ruim para nossas operações aqui no Brasil? Então, comentado, né, em vários shorts aí no canal, a gente tem ali. Primeiro, a gente tem sempre que cuidar para usar a palavra correta, tá? Existe ali alguma indicação, alguma possibilidade de ter um arrefecimento mais agressivo na economia americana que pode resultar em uma recessão. Mas não tem nada de recessão ainda, não tem nada de sólido nessa direção, não tem nada que mostre que isso é a direção que está sendo percorrida. O que nós temos o arrefecimento consistente ali nos últimos períodos da economia americana, que tem mostrado algum nível de perda de velocidade, ainda em níveis robustos, tá? E com isso, junto à dinâmica que o Trump está implementando, e aí muita coisa depende dele efetivamente implementar ou não, e de como ele vai lidar com as consequências daquilo, aquilo ali começa a indicar a possibilidade de você ter uma desaceleração mais forte na economia americana que pode vir a se tornar uma recessão, tá? Isso dito, por que hoje eu paro para comentar ali da possibilidade de recessão, coisa que quando a galera cantava a recessão lá atrás não fazia? Porque hoje eu tenho um arrefecimento que tem acontecido e que tem sido acompanhado nos Estados Unidos, tá? Um arrefecimento do crescimento econômico, vagarosamente reduzindo o crescimento econômico, e somado a isso eu tenho o Trump comentando a possibilidade de recessão, certo? Quando eu tenho o governante que está fazendo basicamente tudo por executive order, por medida provisória, né? A versão dele de medida provisória, que está indo numa direção que claramente atravanca o andamento da economia local, possivelmente eleva preços, causando a possibilidade de ter que ter manutenção de nível de juros nesse nível mais alto ou até algum nível de elevação. Quando eu tenho a pessoa que está com a mão na manivela ali, certo? Dizendo que pode ter uma recessão, eu vejo que ele está preparando uma disposição de simplesmente tocar à frente e ver uma recessão acontecer. Então, quando acontece isso, a gente começa, de fato, a avaliar a possibilidade de uma recessão, de uma redução. Vamos pensar assim, a recessão não é algo que acontece. A recessão é a leitura de um processo que tem um gradiente mais forte. Está acontecendo um arrefecimento do crescimento econômico, pode vir a ter uma redução da economia americana, ou seja, um crescimento negativo. Então, se vai chamar de recessão, não vai chamar de recessão, o ponto não é propriamente ali se o nome que vai se dar para isso é recessão, certo? A questão ali é que vai ter um arrefecimento mais agressivo ou menos agressivo da economia americana, podendo atingir ali níveis de crescimento negativos, que é o que a gente chama de recessão, tá? Não é nada apocalíptico, nada disso, só de dinâmica. Falando então do portfólio, como foi comentado, vejo ali 4 ativos sendo mais afetados, tá? Isso porque o portfólio, não de graça, não à toa, é mirado muito mais em ativos vinculados à economia doméstica, certo? A gente tem ali varejo de moda voltado para dentro do Brasil. A gente tem, mesmo antes, tá? Mas agora o portfólio que está agora, a gente tem ali Azul, mercado nacional, varejista ali, Açaí, mercado nacional. A gente tem os bancos aqui, operações no mercado nacional, certo? Voltadas para dentro. A Pets, voltada para dentro. Ocean Pact, atende aqui no Brasil, certo? Que mais? E aí eu vou citar aqui as operações que não tem. A parte de educação, Cruzeiro Educacional, Cogna, Edux, tudo voltado para dentro do Brasil, certo? Infracommerce, dentro do Brasil. Guatemi, dentro do Brasil. Log, Brasil, certo? Mobile, mesma coisa. As construção civil, Melnick, Cirela, MRV, basicamente tudo voltado para dentro do Brasil. Eu esqueci, inclusive, de falar que a MRV tem aquela parte da Resi lá fora, e aí eu posso comentar aqui agora, até para ficar mais completo, mas simplesmente esqueci ali da existência da Resia nos Estados Unidos. Mas vamos lá, então o que eu vejo ali, que operações que podem ser afetadas, certo? A gente tem Alpargatas, tá? Que tem 2 operações lá fora, certa parte da Havaianas ali nos Estados Unidos, também na Europa, mas a questão aqui é os Estados Unidos, e a Rothy's, que é nos Estados Unidos, tá? Com relação a Rothy's, por ter um ponto de preço ali de cliente mais alto, o reflexo geralmente de um arrefecimento econômico, de uma recessão, afeta muito menos quem tem mais capacidade, mais poder aquisitivo, mais capacidade de angariar renda, um maior nível de acúmulo de capital, então de modo que não vejo afetando a Rothy's de uma forma muito agressiva. Algum nível de arrefecimento no crescimento vai ter, mas a galera que compra a Rothy's ali, que é algo bem
de nicho específico para um tipo de cliente, aquilo ali eu não vejo arrefecendo muito. Com relação à operação dos Estados Unidos da Havaianas, a gente já tem uma operação que já é vagarosa, devagar, e que tem todo um projeto ali para expansão da operação, para melhoria, ajuste e engate da operação, que leva a gente a ver o quê? A possibilidade de, mesmo tendo um arrefecimento no crescimento americano, que seja uma recessão, se quiserem chamar, você ainda assim tem a capacidade de, com um crescimento reduzindo, ainda assim ter ganho de mercado, ter expansão da amplitude das vendas, da quantidade de clientes que de fato conseguem ter contato com as flip-flops ali, né, as Havaianas, de modo a, mesmo com uma redução do crescimento econômico, ainda assim ter a possibilidade de uma evolução da base de clientes por expansão do tamanho do mercado, certo? É um mercado pouco conhecido, não é um mercado que é muito popular, e se você tem algum nível de evolução no conhecimento do cliente desse tipo de coisa, se tem algum nível de evolução no uso daquilo ali, no Brasil, por exemplo, todo mundo usa Havaianas, lá não é o caso. Se eu tenho uma expansão do tamanho do mercado lá, eu acabo naturalmente tendo ali a possibilidade de crescer mesmo com redução da economia americana por expansão do mercado. Eles estão trabalhando naquela parte, então não vejo por que não seria possível. Mesmo que seja negativo, já estamos numa situação negativa ali e não é propriamente algo que afunda a operação. Tá? Com relação à Minerva, temos exportação para o exterior, os Estados Unidos cada vez mais fazendo parte de uma parte relevante ali. Tá? O primeiro ponto que a gente tem ali com relação à Minerva, a gente tem uma exportação ali que passa a ser relevante com relação aos Estados Unidos, tá? Algum tempo atrás ganhou mais relevância, isso porque a dinâmica do mercado de gado nos Estados Unidos não é das mais positivas, mas a gente está falando ali de carne, certo? Então não vejo propriamente como o país como um todo simplesmente chegar num nível sentido ali de redução do consumo de carne, especialmente porque se eu tiver uma desaceleração da economia americana, e eu não imagino que o governo tenha interesse em meter trava nesse tipo de coisa, porque vai encarecer preço de alimento e vai afetar a popularidade do governo na hora, tá? Se eu tenho essa redução do crescimento americano, eu começo a ter menor demanda global e, como consequência, commodity começa a reduzir de preço. Então, eu vou acabar naturalmente tendo a redução de preço ali de gado, de soja, milho, petróleo a gente está vendo já acontecer, minério de ferro e por aí vai, certo? Com essa redução de preço, dado que a Minerva não é uma criadora de gado, ela simplesmente atravessa, certo? Ela compra o gado pronto já, picota e vende a carne pronta, certo? Então, basicamente, o que eu faço é atravessar. A queda do preço do gado não me afeta negativamente, nem positivamente, certo? O que eu estou tentando manter é a margem entre comprar o gado pronto e vender o gado picotado, certo? De modo que a minha banda mais para cá, com preço mais caro, mais para cá, com a arroba mais barata, não me afeta muito, e é isso que eles vêm fazendo sempre. Se eu estou dessa forma, a queda da arroba do boi não me afeta, possivelmente tem algum nível de, talvez, aumento de demanda por migração de uma carne mais barata para uma carne mais cara com a queda do preço da arroba, mas isso daí a gente vai ver. Mas não vejo ali um efeito que seja que tire o compasso da operação que ela vem entregando. Tá? Então, volto a reforçar, ali também não vejo um grande efeito. Falei também da XP. Tá? A XP tem assets under custody, ali, ativos sob custódia, que pode vir a ter algum nível de redução de valor por ter parte alocada nos Estados Unidos e, como a gente está vendo aí, a queda contínua da Bolsa Americana com os efeitos de fala de recessão e possibilidade de arrefecimento mais forte de crescimento, pode vir a afetar aquilo ali negativamente. Não vejo como um grande problema, até porque a XP está se apoiando nesse momento mais com vínculo a parte mais agressiva do crescimento está mais vinculada à parte clássica de banking, que é previdência, seguros e por aí vai, tá? Cartão, de modo que essa parte não vai ser afetada, é mercado doméstico, tá? E existe ainda a possibilidade desses ativos que estão lá fora virem movimentados para o Brasil, tá? Clientes transferirem a grana para cá e começarem a pensar em atuar mais no mercado brasileiro. Se não me engano, o JP Morgan, né, indicando Bolsa Brasileira como possibilidade nesse momento, blá, blá. E isso daí trazer mais movimento para aquela parte core da operação, que é justamente a parte de renda variável ali, de investimentos. Tá? Serena não me preocupa em absolutamente nada. Tá? A Serena produz, tem a Goodnight One no Texas, que é a geradora de energia. O Texas tem um sistema separado de transmissão de energia. Ali é para onde estão migrando
grande parte da galera vinculada à tecnologia que não quer mais estar na Califórnia, porque fala que a galera woke, que a galera é muito liberal, que está justamente indo na direção ali do Elon Musk, várias operações mudando de sede para o Texas, tá? E ali com uma política muito mais vinculada a suporte e apoio do governo atual. De modo que você vai ter a continuidade do florescimento de negócios ali, vários negócios ligados à tecnologia, e a tecnologia não vai parar de demandar energia tão cedo, certo? Pode ter recessão ou não recessão, inteligência artificial é uma dinâmica ali que vai continuar agressivamente, data center, centro de dado, cloud, por aí vai, é o tipo de coisa que vai continuar demandando energia consistente. Então, para a gente ali, não vejo afetando nada, tá? Com relação à MRV, a gente tem a RES lá fora, que está com um plano de desinvestimento, tá? Que pode ter ali algum nível de redução na capacidade de nível de venda, do nível de preço na venda dos empreendimentos. A gente está ali com a redução planejada total de 800 milhões de dólares. Então, eu posso, com desaceleração da economia ou com recessão ali nos Estados Unidos, com algum nível de crescimento negativo nos Estados Unidos, eu posso ter uma redução na minha capacidade de vender a níveis de preço mais altos, mas não deixa de ser, o plano não deixa de ser cumprido, uma vez que, por mais que eu tenha margem negativa, como teve nessa última venda de empreendimento, aquele dinheiro já foi empatado, aquele dinheiro já está alocado na operação, de modo que o fluxo de caixa positivo vai continuar rodando, vai continuar reduzindo o tamanho da RES e vai continuar reduzindo a alavancagem daquela operação. Então, essa parte ali pode ser menos positiva por talvez uma redução nos preços da parte imobiliária ali. Mesmo assim, dado que o dinheiro já está empatado, eu continuo conseguindo gerar caixa positivo, talvez com um resultado menos positivo ou um pouco mais negativo do que a gente teria ali na questão contábil, de contabilização de lucro contábil, não de caixa, tá? Não lucro caixa, mas lucro contábil. Mas isso daí é algum nível de efeito negativo que não afeta em nada o que foi explicado na análise, que é justamente a tese de investimento. A MRV foi a que eu esqueci de falar no canal ali, mas agora fica aqui, viram seleções daqui, fica tudo bonitinho. Falando ali da recessão como um todo, basicamente o que a gente tem é o quê? Se os Estados Unidos entrarem em uma recessão, e aí muitos fatores para considerar, você tem tarifação, você tem juros afetando, você tem dinâmica de inflação, que a gente vai ver como é que é, para justamente entender como é que vai ser daqui para frente, você tem retaliação ou não de outros países com relação a consumo de bem americano, e por aí vai, uma cacetada, conflitos internacionais, tem uma cacetada de questões aí para avaliar com relação à recessão, não. Mas acontecendo uma recessão, basicamente você tem uma força motriz da economia global, reduzindo a velocidade, possivelmente com crescimento, chegando a ter um crescimento negativo, e isso daí claramente vai reduzir a demanda por vários dos bens, e a gente vai sentir isso especialmente em bens que são comercializados com preço global, certo? Petróleo, minério de ferro, soja, milho e por aí vai. Tá? Com alguma diferença ali, gado, mas se você pegar carne e tal, você consegue ter algum nível dado a facilidade de exportação, então você consegue ter algum nível de paridade ali para de fato ver o preço sendo afetado de uma forma no globo como um todo, certo? Então, quando você tiver esse tipo de situação, o que você tem? Uma grande potência, a maior potência econômica do mundo, reduzindo a velocidade de crescimento ou crescendo negativamente, você tem uma pressão deflacionária, certo? Você tem um movimento de deflação, você tem um movimento de redução da pressão inflacionária, de modo a ter uma redução de preços meio que generalizados, certo? Porque quando você olha minério de ferro e você está afetando aço, você está claramente reduzindo o custo na cadeia produtiva. Quando você olha petróleo, você está reduzindo o custo na cadeia produtiva, certo? Quando você tem a redução do preço. Alimento em geral, soja, milho, você está reduzindo o custo da cadeia de alimentação ou da cadeia produtiva, porque você vai ter outros derivados saindo daquilo. Então você tem ali uma dinâmica que é deflacionária, que deve colaborar, pelo menos nos ativos que a gente está posicionado, deve colaborar aqui no Brasil. Cassiano, mas como é que no ativo que a gente está posicionado? Se você pega Gerdau e os Minas, por exemplo, não acho que vai ser positivo. Se você tiver mais deflação ainda, mais redução ainda na demanda de aço, por exemplo, vai jogar o preço do aço mais para baixo ainda, certo? E aí sim vai começar a gerar um resultado ainda pior nesse tipo de operação. Mas as operações nas quais a gente está posicionado, esperando uma dinâmica de arrefecimento global, do crescimento global, a gente já se posicionou mais vinculado ao mercado doméstico, que tem uma dinâmica de arrefecimento do crescimento, mas ainda com bastante espaço para ter continuidade de evolução. Não à toa, a gente tem entrega de resultados bem positivos
dos ativos do portfólio, até agora, pelo menos, tá? E a dinâmica ali deflacionária vai ajudar a controlar naturalmente, como eu falei algumas vezes aqui, certo? A questão lá dos fatores exógenos afetando a inflação nesse momento, agora começa a ser o efeito contrário. Esse efeito contrário vindo na nossa direção, a gente tem justamente uma redução do IPCA pura e simplesmente por uma questão global e de dinâmica de economia global que não tem nada a ver com a gente, que foi um dos fatores que fez com que aumentasse a inflação naquele primeiro momento. E ali vai rolar, muito provavelmente, aquele 180 do Banco Central que eu comentei tempos atrás, onde o quê? Estão tentando lutar contra uma inflação que não é causada por questões domésticas com subida de juros. Quando eu faço isso, eu estou martelando uma coisa que não é um prego, certo? Eu estou tentando atuar com uma ferramenta que não é a melhor ferramenta para aquilo, porque o aumento de preço veio de questões exógenas, que estão virando na direção oposta e agora fazendo pressão de redução de preço. O Banco Central vai ter que lidar com isso, porque daqui a pouco, com a redução do preço do exógeno, você tem uma queda, você muito provavelmente vai contratar um arrefecimento, uma queda na inflação, e vai descasar de forma agressiva a inflação entregue e os juros no Brasil. E aí você vai ter que correr na direção contrária para justamente não deixar aquilo desequilibrado, não começar a travar demais a economia brasileira sem ter a necessidade de parar uma inflação que era causada muito mais por fatores exógenos do que dentro do Brasil. Tá? Então vejo o movimento da recessão ali nos Estados Unidos, obviamente, reduz consumo em geral e por aí vai, crescimento global, mas não sendo algo a quebra de um país nem nada, eu vejo como positiva para a dinâmica do nosso posicionamento nos ativos que a gente está aqui no Brasil, certo? Porque o efeito para a gente vai acabar sendo positivo de redução da pressão inflacionária, por conseguinte, muito provavelmente afetando ali a decisão de tomada de decisão com relação a juros, que deve justamente trazer para patamares ali menos pressionados de inflação, por conseguinte, juros, liberando a economia para correr de uma forma ainda mais positiva, tá? Civil Park, boa noite, grande Cassiano, e a todos do canal Super Educado Civil Park, boa noite. Essa possível recessão dos Estados Unidos pode afetar a Azul, que está no portfólio, valeu, obrigado. Então, como falado, a gente tem ali no caso da Azul, tá, um ativo vinculado muito ao mercado brasileiro. Então, assim, se vai afetar a Azul, vai afetar de forma indireta, certo? E aí a gente tem ali alguns efeitos. A questão do como fica o dólar é algo que não tem como querer prever. Dólar é preço e depende dólar é uma moeda que depende, por ser moeda, por estar vinculada a toda a questão do circuito econômico, você tem 300 mil variáveis que afetam aquilo ali. Então não é só uma questão de ter uma recessão nos Estados Unidos, você tem qual vai ser a dinâmica de juros, porque você pode ter recessão com juros mais altos, você pode ter recessão com juros mais baixos, você vai ter a dinâmica de juros, você vai ter a dinâmica de comércio internacional, você vai ter várias dinâmicas que vão ditar o quão positivo é ou não é as outras opções, além de investimento nos Estados Unidos, porque isso daí também vai determinar paridade entre moedas, de modo que o dólar a gente não consegue dizer para onde é que vai. Agora, coisas que a gente consegue dizer para onde é que vai, que estão se mostrando já assim, é que se eu tenho um arrefecimento do crescimento global, eu vou ter uma demanda menor por petróleo. Petróleo, por exemplo, vai reduzir custo. Petróleo reduzindo o custo, eu tenho redução do custo do querosene de aviação e, por conseguinte, do custo operacional da operação da Azul aqui no Brasil. Isso é positivo, certo? Então, outra coisa, se eu começo a ter deflacionamento generalizado, redução da pressão inflacionária generalizada, eu começo a ter a capacidade de ter redução de juros. Redução de juros aqui no Brasil, claramente positivo para qualquer empresa de mercado de capital, mas incluindo a Azul. Especialmente ela que está fazendo todo um trabalho de reestruturação da alavancagem. Então, esse é outro ponto que é positivo. Você abre porta para ter ainda mais liability management, ainda mais refinanciamento com taxa de juros em outros patamares possivelmente mais baixos do que o agora, dado a ausência de uma pressão inflacionária mais alta. Então, eu vejo, volto a reforçar, como positivo para a Azul. O como isso deve afetar o dólar, não acho que tem um movimento ou vai subir ou vai cair. Eu acho que você vai ter muita coisa se ajustando com relação ao dólar, mas a gente não só tem a parte americana que ajuda a definir o dólar, mas a gente tem a parte da nossa moeda e volto a reforçar o que foi falado ali em cima da questão do derretimento do Lula, da questão da inelegibilidade do Bolsonaro e abrindo um cenário mais construtivo para 2026, isso também colabora para ter algum nível de fortalecimento da nossa moeda e algum nível de vetor na direção de aumento do real versus dólar e não o contrário. Tá? Então, volto a reforçar. A gente tem que ver aí o que vai acontecer, mas a princípio, para mim, no que eu vejo nesse momento, que eu consigo definir nesse momento, são movimentos ali que parecem ser positivos para a operação da Azul.